graça e a paz do Senhor, queridos. Seja muito bem-vindo ao segundo dia do treinamento do Projeto Escola da Vida para todos os voluntários e também todas as pessoas que têm interesse em iniciar o Projeto Escola da Vida na sua igreja, na sua cidade. Você é muito bem-vindo e que hoje você seja muito abençoado e edificado por cada palavra que vamos ministrar. Eu gostaria de deixar um versículo antes de nós começarmos, que está lá no Salmo 112, no versículo 2, que diz o seguinte: a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. E eu quero dizer para você que está aqui conosco hoje, que a sua descendência será poderosa por todos os lugares da terra. A palavra de Deus estará na boca daqueles que você ministrar. A palavra de Deus vai fluir através de você e vai alcançar crianças, juvenis, adolescentes, famílias, trazendo transformação, salvação. E eu creio que haverá uma grande mudança através dessa palavra que está sendo ministrada. Amém? Haverá prosperidade, riqueza na sua casa, em nome de Jesus. Amém? E hoje, iniciando o nosso treinamento, na semana passada nós passamos a respeito da cosmovisão cristã e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da visão cristã da criança. Um versículo lá em Colossenses 2:8 diz o seguinte: tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. E essa palavra foi um versículo colocado pela Elizabeth Ullmann, que ela é educadora e criadora do currículo AMO, e toda a educação, todos os princípios da palavra de Deus, ela baseia através desse versículo todo o seu material. E a palavra nos diz, tenha cuidado para que você não se torne escravo de argumentos que vêm deste mundo, que vêm da sabedoria humana. E é por isso que nós estamos aqui hoje, ministrando a respeito da educação por princípios bíblicos. Por isso estamos aqui hoje, para que haja uma base na educação da criança, segundo a palavra de Deus. Porque é isso que vai moldar o caráter, é isso que vai trazer transformação. Não o conhecimento humano, mas o conhecimento, a revelação e a palavra de Deus, que é a verdade, no coração dos pequeninos. E a visão cristã da criança, quando nós falamos, ela fala a respeito de nós reconhecermos a imagem do Senhor e a individualidade de Cristo dentro de cada criança. Lá no Salmo 127:3 fala o seguinte, que os filhos são presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. Então as crianças são heranças do Senhor. Então, como nós lemos aqui no começo, são a herança para a nossa prosperidade. Haverá riqueza quando nós cuidamos e levamos em conta, a criança tem um valor. Nós levamos em conta que as crianças os filhos são um presente do Senhor, uma verdadeira bênção. E nós somos os pais espirituais dos alunos que estarão conosco no Projeto Escola da Vida. Então, a primeira coisa que você precisa entender a respeito da visão cristã da criança é reconhecer que a imagem de Deus e a individualidade de Cristo está dentro de cada uma das nossas crianças, amém? E tem uma frase que nós falamos muito no Projeto Escola da Vida, principalmente nos nossos treinamentos, que cada criança é uma promessa, com um nome, uma paixão, uma história e um lugar na história do Senhor, na sua história, na história de Cristo. A criança foi criada com uma promessa,
com um plano perfeito. O Senhor deu um nome para ela, o Senhor colocou paixão, o Senhor escreveu uma história e tem um lugar na sua história para cada pequenino, amém? E nós sempre falamos essa frase no projeto Escola da Vida, que ninguém nasceu por acaso. Todas as crianças nasceram com um plano, com um propósito perfeito do Senhor. E elas estão aqui no lugar certo, no tempo certo, na geração certa, para serem instrumentos nas mãos do Senhor para cumprir esse plano e propósito perfeito. Amém? E algo muito interessante que nós precisamos também entender a respeito da visão cristã da criança e o porquê do ensinamento por princípios bíblicos é que no dicionário Webster de 1828, talvez nós falamos isso no sábado passado, né? E gostaria, esse dicionário você pode encontrar, né, as palavras com uma definição cristã. E o Webster coloca a definição cristã de criança como o seguinte: é o filho ou filha, é o descendente macho ou fêmea, o progenitor imediato de pais. E agora, quero que você preste bastante atenção. É um não estabelecido em princípios e fraco em conhecimento, juízo e experiência. A criança é jovem em graça. Então, amados, muitas coisas do que nós falamos aqui está baseado nessa definição. Por que ensinar a criança? Por que ensinar através dos princípios bíblicos da palavra do Senhor? Porque a criança, ela não está estabelecida em princípios. Então, nós vamos criar uma base para que ela seja gerada e cresça. Então, nós vamos estabelecer esses princípios. Aqui fala, a criança ela é fraca em conhecimento. Não é porque ela é fraca, é porque existe pouco conhecimento. Quem vai inserir esse conhecimento dentro dela? Nós como os professores, como aqueles que foram escolhidos para ministrar a palavra de Deus na vida de cada criança. A criança ela é sem juízo, então nós vamos moldar o caráter, nós vamos dar uma direção segundo a palavra do Senhor. E ela é fraca em experiência, então nós vamos ensiná-la, nós vamos conduzir cada criança no caminho do Senhor para que ela vá crescendo e adquirindo experiência. Amém? Então, eu gostaria que você tivesse bem claro esse conceito no seu coração. Amém? Mas a palavra de Deus também nos dá bases a respeito da visão cristã da criança. Lá em Lucas 18:16 fala o seguinte: mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então aqui nós podemos ver o interesse de Jesus para que as crianças venham e possam ouvir diretamente da fonte. Jesus queria abençoar as crianças. Jesus queria liberar palavras sobre a vida das crianças. Então, assim como Ele nós também somos deste mundo. E nós queremos liberar a palavra do Senhor sobre a vida de cada criança. Nós queremos que cada um seja edificado, que a base de cada um deles seja edificado segundo a palavra do Senhor. Amém? E também algo importante, e este é o tema central da doutrina cristã, que cada criança, ela é feita à imagem e semelhança do Senhor. Lá em Gênesis 1:26, nós podemos ver, lá fala: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, amados, cada criança que nós recebemos no projeto Escola da Vida, nós olhamos e vemos a imagem e semelhança do Senhor. E lá no Salmo 8, do 4 ao 6, não vou ler aqui todo, mas você pode ler depois, que fala que o Senhor coroou de honra e de glória.
Então, quando nós olhamos para cada criança, nós vemos a imagem e semelhança de Deus. E cada uma dessas crianças está destinada à imortalidade, está destinada ao céu, está destinada à salvação. Elas foram coroadas de honra e de glória. Amém? E um poema muito lindo que expressa a individualidade, o princípio da individualidade de Deus que está inserido dentro de cada criança. E eu coloquei esse poema que foi escrito pela Rosalie Slater. E a Rosalie Slater foi fundadora da educação por princípios nos Estados Unidos. E ela escreveu o seguinte: Deus me fez especial, como ninguém é verdade. Ele me fez testemunha da sua diversidade. Deus, para o seu propósito, me fez ser a imagem da sua glória, Pai em todo poder. Amém? Então aqui nós podemos ver expressa a individualidade do Senhor dentro de cada criança. Cada um foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Cada um foi coroado de honra e de glória. E é assim que nós vemos, é assim que nós enxergamos cada um dos alunos da escola da vida. Cada criança, ela é enobrecida com dignidade e valor. A visão cristã da criança vê cada uma com nobreza. Quando nós falamos que cada uma é imagem e semelhança do Senhor, eles são nobres e eles têm dignidade, eles têm valor. Queridos, não importa de onde a criança vem, não importa o lar de onde ela nasceu, a forma como ela está sendo criada, cada criança deve ser tratada como um nobre, com dignidade e valor. Amém? E também, 1 Samuel fala o seguinte, 1 Samuel 16:7, que Deus olha o coração, não a aparência exterior. Então, amados, nós vemos cada criança, com dignidade. Nós tratamos com nobreza, nós olhamos para ela e percebemos o valor de cada uma. Cada criança foi criada com um plano e um propósito perfeito. Então, quando você estiver lá no Projeto Escola da Vida, voluntária, quando você estiver aqui gravando uma aula com as crianças aqui presencialmente, você na sua cidade, na sua igreja, quando entrar o primeiro pequenino, você vai ver, este é digno, este tem valor, este foi coroado de honra e de glória, este é imagem e semelhança do Senhor. Amém? Glória a Deus. E aos olhos de Deus, todas as crianças são iguais e cada uma possui direitos inalienáveis. E o que é um direito inalienável? O direito inalienável na Unicef dos Direitos Humanos diz que direitos humanos são inalienáveis. São aqueles que não podem ser tirados por outra pessoa, nem podem ser cedidos voluntariamente por ninguém. Então, esse direito ele não pode ser tirado de mim e eu também não posso ceder esse direito para outra pessoa. E, naturalmente falando, as crianças, elas têm direito à família, isso não pode ser tirado o direito delas. Elas têm o direito à proteção, elas têm direito à saúde e elas têm direito a alimentos. São as coisas naturais que nós sabemos. Mas, espiritualmente, as crianças também, aos olhos do Senhor, não pode ser retirado o direito delas de serem alimentadas espiritualmente, de receberem a salvação, de receberem o perdão, de conhecerem a obra da cruz, de saber aquilo que Cristo fez por cada uma delas e serem alimentadas, serem perdoadas, terem consciência de que são filhos amados de Deus, receberem o perdão através da palavra do Senhor. Amém? Então esse é um direito que não pode ser retirado de nenhuma criança, porque aos olhos de Deus todas são iguais. Isso não pode ser removido da vida delas. E nós estamos aqui como instrumentos na mão de Deus para garantir que esse direito não seja retirado,
da vida de cada uma das crianças que o Senhor confiou a nós, amém? E também cada criança, ela é investida de valor, independente da situação de vida e das habilidades que ela tem. Amados, isso aqui é um conceito, é algo muito importante, que precisa estar no coração dos voluntários do Projeto Escola da Vida, de cada um que estará ali lidando com as crianças. Cada um é investido de valor, não importa a situação de vida, não importa o comportamento, não importa a forma, a atitude. Nós estamos aqui para moldar através da palavra de Deus. Nós não estamos aqui para julgar, nós não estamos aqui para falar algo negativo na vida da criança, mas nós estamos aqui para moldar este caráter, para investir valor, para investir nobreza, para investir em dignidade, não importando de onde ele vem, não importando o que ele faça, a sua habilidade. Nós estamos aqui para que todo o potencial que foi colocado dentro de cada criança venha à existência. Nós estamos aqui como instrumentos na mão de Deus para que este potencial seja alargado, para que este potencial venha para fora e a criança possa alcançar os lugares altos que o Senhor tem para elas, amém? E também, cada criança, ela possui uma propriedade interna que deve ser guardada com cuidado para os propósitos de Deus. Mas o que é essa propriedade interna? A propriedade interna é o coração, é a consciência, é a mente, a vontade, a razão, a imaginação, o caráter, dons, temperamento, as atitudes e as ideias. Amados, tudo isso o Senhor já colocou dentro de cada criança, de cada adolescente que estará conosco no projeto. E nós somos as guardiãs dessa propriedade interna, que deve ser guardada para que o propósito de Deus seja alcançado na vida de cada pequenino, amém? E também, cada criança é feita por Deus para um determinado período na história. Nós temos uma aula tão poderosa que fala a respeito da linha do tempo, de como os homens foram escolhidos na palavra de Deus, cada um no seu tempo, para concluir e cumprir um propósito que o Senhor tinha para cada um deles. E as crianças aprendem a respeito disso. Elas aprendem que elas foram geradas e criadas para viverem nesta geração. Elas foram escolhidas para um tempo como este, para serem usadas por Deus, para cumprirem um plano e um propósito perfeito que o Senhor já colocou dentro de cada uma delas. O Senhor já fixou o tempo. O Senhor já constituiu cada um como profeta neste lugar, neste tempo, nesta hora, na escola da vida, nas suas casas, nesta família onde eles nasceram. O Senhor já colocou, o Senhor já determinou o período e o tempo da história de cada criança, amém? E a história é Cristo, a sua história. E Deus usa os indivíduos e as nações para levar o seu evangelho e a liberdade de todos os pecados. Amados, a história, as crianças estão inseridas na história de Cristo. As crianças vão viver através da pessoa de Cristo. O Senhor será inserido no coração de cada uma. O Senhor vai dar a direção e elas serão inseridas nessa história maravilhosa com o Senhor. O Senhor vai usar cada um para levar a palavra do Evangelho, para levar salvação, para levar esperança, para levar alegria, para levar propósito para aqueles que não têm uma visão clara do Senhor. E nós cremos que os nossos alunos serão usados poderosamente por onde eles andarem, porque eles estão inseridos dentro da história de Cristo. Amém? E Deus tem um plano para cada criança. Lá em Jeremias fala, né? Deus tem um plano para cada criança. No Salmo 139 também
prosperidade e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Nós falamos que no projeto Escola da Vida, nós ministramos beleza, nós ministramos palavras nobres e nós cremos que cada criança, quando entra aqui, tem o seu futuro transformado, tem o seu futuro totalmente mudado, tem a sua perspectiva do que vem pra frente totalmente mudado, porque a palavra de Deus estará dentro deles. Eles vão entender que são filhos amados, que eles têm um lugar na história, que o Senhor olha para eles, que o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito, que ninguém nasceu por acaso, que eles têm valor, eles têm dignidade, eles têm nobreza, e com isso toda a sua visão é mudada na sua totalidade. Eles são mudados completamente. Amém? E também toda criança, ela tem sede da água viva e fome de verdade e beleza. E o currículo Amo que nós ministramos aqui no projeto Escola da Vida é rico em nobreza, é rico em palavras nobres, é rico em beleza, é rico em imagens nobres. E a criança, ela tem fome do Senhor, ela tem fome da palavra de Deus, ela precisa ser alimentada pela palavra do Senhor. Lá no Salmo 107:9 fala o seguinte: Deus promete satisfazer a alma sedenta e enchê-la com tudo que é bom. Amados, nós vamos ser instrumentos para encher cada criança, cada adolescente com tudo que é bom. Amados, eles têm visto tantas coisas aí pelo mundo, tantas imagens que denigrem, que deturpam os olhos, que invadem a sua mente, mas nós vamos ministrar o belo, nós vamos ministrar o nobre, nós vamos ministrar o digno, assim como diz a palavra de Deus, e eles serão cheios de tudo que é bom. Amém? E qual é a sua visão para a geração futura? Eu creio que tudo que nós falamos aqui muda a nossa perspectiva, muda a nossa forma de olharmos para um pequenino, muda o nosso jeito de olhar para uma criança. E lá em Neemias diz o seguinte, 2:18: Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Queridos, hoje nós estamos aqui, nós estamos levantadas para edificar, nós estamos levantados para edificar uma geração de vencedores, uma geração que vai na contramão deste mundo, uma geração que tem a palavra de Deus na sua boca, que vence o inimigo através do poder do Senhor. Então nós estamos aqui para levantar uma geração que vai fazer a diferença neste mundo. Amém? E também lá no Salmo 78, do 5 ao 7, diz o seguinte: porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizessem conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem aos seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Então, queridos, nós vamos ensinar a palavra de Deus à próxima geração. Amém. Você hoje, ouvindo essa palavra, você é instrumento nas mãos do Senhor e vai fluir a palavra de Deus através de você e vai alcançar gerações, gerações e gerações. A palavra do Senhor não será esquecida. A palavra do Senhor será impressa nos corações e vai passar de geração em geração. Amém? E para nós finalizarmos, algo muito interessante a respeito da visão cristã da criança dentro da educação, dentro daquilo que estamos ensinando cada um dos pequeninos. A pastora Thelma mencionou que nós não somos mais um projeto,
para informar, para dar informação, mas nós somos um projeto que vai formar uma nova geração, uma geração que vai fazer a diferença. E nós vemos no mundo que nós chamamos da educação tradicional, a visão da criança é como se ela fosse uma tábua rasa, uma folha vazia, e que pouco dotada de talentos. Mas nós, na visão cristã, na abordagem por princípios, nós vemos que a criança, ela foi feita à imagem e semelhança do Senhor. Ela é criativa, ela é nobre, ela foi coroada de glória e de honra. Ela não é uma folha em branco. O Senhor já escreveu, o Senhor já desenhou, o Senhor já imprimiu a sua história dentro de cada criança. Também, na educação tradicional, o objetivo é modificar um comportamento, mas dentro da abordagem por princípios, nós cremos na transformação. Nós cremos na transformação do coração. Nós cremos na transformação do caráter. Na educação tradicional, nós vemos que o espírito do aprendizado é dependente, é nivelado e as crianças são apenas consumidoras de informação e de fato. Mas na abordagem por princípios, as crianças elas são independentes, elas são produtivas, elas são mestres de matérias, porque nós ensinamos o raciocínio, nós ensinamos a pesquisa, nós ensinamos elas a procurar, a entender aquilo que está sendo estudado. Nós também vemos na educação tradicional os métodos que apelam apenas para o entretenimento e às vezes um controle, mas a educação por princípios, ela é uma educação que vai inspirar. É uma educação que vai inspirar e vai motivar. Vai inspirar e motivar cada um que está ouvindo a palavra. No currículo da educação tradicional, é um currículo facilitado, é um currículo voltado apenas para informar. Mas na abordagem por princípios, é um currículo elevado, é um currículo que vai ensinar através dos princípios da palavra de Deus, é um currículo nobre, é um currículo íntegro e é o resultado. Na educação tradicional, muitas vezes nós vemos apenas uma socialização da criança, mas na abordagem por princípios, nós vemos que nós alcançamos o potencial completo da criança no Senhor. Amém? Então, essa é a visão cristã da criança. Essa é a visão que nós queremos que você gere no seu coração a respeito de cada um dos pequeninos que estará com você no projeto Escola da Vida. Amém? Agora eu vou chamar a obreira Juliana. Ela vai iniciar um novo contexto aqui com vocês. Amém. Amém. A graça e a paz do Senhor, queridos. Estamos aqui, para mais uma etapa do nosso treinamento. Meu nome é Juliana, eu sou obreira aqui na Comunidade Vida e sou coordenadora pedagógica no projeto Escola da Vida e sou também coordenadora na unidade do bairro Pequis, aqui em Uberlândia. Eu sou formada em pedagogia e eu conheci a educação por princípios na minha primeira experiência profissional. Assim que eu saí da faculdade, eu trabalhei em uma escola de educação por princípios e eu me apaixonei por essa abordagem, E uma das coisas que a gente aprende, que a gente preza aqui no projeto, é que toda aula começa com uma boa revisão. Então eu quero revisar um pouquinho com você o que eu falei na semana passada a respeito da cosmovisão cristã e a respeito da educação por princípios bíblicos. Bom, a respeito da cosmovisão cristã, eu falei que ela é como um óculos, É a forma como a gente enxerga o mundo, A nossa cosmovisão é o que move, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo aquilo que diz respeito à nossa vida em sociedade, a cultura, a economia, a política, todas as coisas relacionadas à nossa vida. E eu falei para vocês que a cosmovisão cristã, ela tem outras 5 cosmovisões que se opõem a ela.
E todas as outras, elas são humanistas, elas colocam o homem no centro de todas as coisas. Mas nós colocamos Deus, colocamos a palavra de Deus no centro de todas as coisas. E aí que entra a educação por princípios bíblicos, porque ela é uma maneira de ensinar e aprender que coloca no coração de cada matéria a palavra de Deus, né? É uma abordagem que libera todo o potencial do indivíduo, né? Como a pastora Patrícia falou aqui a respeito da criança, né? Ela já possui o potencial dentro dela. Então, a educação por princípio serve para liberar esse potencial. Ela também forma o caráter cristão e ela também constrói, né, uma erudição baseada na cosmovisão cristã, né? Formando assim líderes servidores, né, que vão fazer diferença na sua geração. E dentro da educação, eu falei a respeito do método de ensino que nós utilizamos, que é o método dos 4 passos. Vamos relembrar quais são? Pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar. O pesquisar começa com uma pesquisa em fontes antigas e na principal fonte, que é a Bíblia, a Palavra de Deus. Depois, na segunda etapa, nós vamos raciocinar em cima de um dos princípios bíblicos. Nós vamos pensar o conteúdo, o tema da matéria, né, da aula que está sendo dada dentro de um princípio bíblico. A terceira etapa é o relacionar, quando nós levamos a criança, né, o adolescente, a relacionar aquele conteúdo, aquele princípio na vida dela, né, na vida prática dela. E por último, o registrar, que é quando a criança fixa e domina o conteúdo, quando ela faz um registro próprio, que pode ser uma atividade escrita, pode ser um texto elaborado por ela mesma, pode ser uma peça teatral, uma música, uma brincadeira, né, uma atividade esportiva, para que ela registre, para que ela fixe, para que ela domine aquele conhecimento. E hoje eu quero falar um pouco especificamente a respeito dos princípios bíblicos. Na primeira parte do treinamento eu citei que nós utilizamos, né, dentro da infinidade de princípios que existe dentro da Bíblia, nós trabalhamos dentro de 9 princípios. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito mais disso. O que é um princípio? É a origem, é a causa primeira, é da onde começa algo, certo? E dentro da educação, o que é um princípio? É um padrão de pensamento, é o nosso referencial básico, de onde vai partir, né, todo o pensamento, todo o raciocínio e, consequentemente, a atitude, certo? Então, começando a falar a respeito dos princípios. Primeiro, não existe uma ordem de princípios, né? Então a gente trabalha em ordem aleatória. Por quê? Não existe uma ordem cronológica, não existe uma ordem de importância, nenhum é mais importante do que o outro, todos são igualmente importantes. Da mesma maneira que você vai ver que um mesmo princípio, né, ele é infinitamente aplicado, né, em vários temas e, consequentemente, um mesmo tema também pode ter aplicado nele muitos princípios, né, variados princípios. Então, vamos lá, começando com o princípio da individualidade. O que ele fala pra gente? Vamos pensar, tudo que existe no universo, ele revela o quê? A diversidade de Deus, a infinitude de Deus, né? Ou seja, é infinito, né? As formas que Deus se manifesta, as formas que Deus se revela na criação dele, tanto na nossa vida quanto na natureza. Então, cada pessoa é uma criação única. Cada pessoa, ela possui nobreza, ela tem dignidade e ela tem um valor eterno, né? Isso tudo expressa a individualidade, o princípio da individualidade. E tudo revela Deus, né? Tudo revela uma porçãozinha de Deus ali, né? Cada característica da pessoa, cada característica de algo que Deus criou, né? De alguma criação da natureza, tudo isso revela Deus também. O princípio da aliança. O princípio da aliança é um acordo ou uma unidade interna indivisível, ou seja, não pode ser desfeita. E ela produz uma união externa. Ela acontece primeiro internamente, né? Porque ela é uma união voluntária, né? Nós não forçamos ninguém a fazer uma aliança, né?
pode ser forçado um compromisso, um contrato, né? Mas a aliança, ela parte de uma ação voluntária, né? Do espírito da pessoa. Então, ela é interna, ela decide estar junto no mesmo propósito, numa mesma convicção, numa mesma visão. Então, isso parte internamente e ela reflete externamente, né? A nossa unidade como corpo de Cristo, né? Ela se reflete externamente, mas ela partiu do nosso interior, né? Nós decidimos internamente fazer um acordo, fazer uma unidade com aquela pessoa. Amém? O próximo princípio, mordomia. A mordomia é a responsabilidade e produtividade individual de cuidar de duas coisas, a nossa propriedade interna e a propriedade externa. O que é a propriedade interna? A nossa consciência. Então, nós somos responsáveis por cuidar da nossa propriedade interna, por cuidar da nossa consciência, por cuidar dos nossos pensamentos, né? Daquilo que a gente se alimenta, daquilo que a gente deixa entrar na nossa mente, entrar no nosso coração. Então, nós somos responsáveis, somos mordomos nessa parte. E a segunda âmbito é a propriedade externa. O que é a propriedade externa? É como essa consciência se manifesta. São os nossos dons, os nossos talentos que o Senhor já nos capacitou e que nós precisamos agora de cuidar, né, de ter essa mordomia, né, sermos bons mordomos para usar de maneira correta, para usar de maneira eficiente, né? Essa é nossa responsabilidade e nós temos a responsabilidade de fazer aquilo ser produtivo, né? Ou seja, de usar aquilo, né, bem, de usar todo o potencial que Deus já colocou dentro de cada um de nós. O princípio da soberania. Soberania fala a respeito de Deus, né? É o fluir de todo o poder e de toda a autoridade. E nós sabemos que o dono disso tudo é o próprio Senhor. E isso está presente, está refletido, está descrito lá na palavra dele, né? Está definido completamente na palavra de Deus. E sabe que Deus colocou essa soberania dentro de nós também, porque nós somos senhores de nós mesmos, e isso é um reflexo da soberania de Deus, né? Deus, ele colocou dentro de nós uma porçãozinha da soberania dele, porque nós somos senhores de nós mesmos, né? Por isso podemos ser bons mordomos, por isso podemos expressar a nossa individualidade, por causa desse princípio, porque onde flui, né, o poder, onde flui a autoridade. E, consequentemente, o princípio do autogoverno, porque o governo é Deus governando, e o autogoverno é o quê? Deus governando dentro de nós, internamente, né, no nosso coração. Então, para que nós sejamos verdadeiramente livres, né? O homem precisa ser governado internamente, né? Nós não seremos livres por forças externas, né? Mas precisamos ser autogovernados, né? No nosso coração internamente, para que aquilo reflita externamente, para que a gente não precise de uma força externa, né? Isso tem muito a ver com a disciplina, né? A disciplina não é corretiva, mas ela é preventiva, ou seja, a gente primeiro coloca dentro da criança o comportamento esperado, né? Para que se tiver algum desvio no comportamento, ele seja lembrado, né? De qual é o padrão, né? De qual é o comportamento correto. Então, isso primeiro precisa ser internalizado, para depois refletir no externo. O caráter é o próximo princípio bíblico, né? Caráter é a imagem de Deus gravada internamente dentro de cada indivíduo, e ela traz domínio, né? E a pessoa, ao se dominar, ela traz uma mudança ao seu ambiente externo, né? Então, nós temos um modelo, Deus deixou para nós um modelo de caráter bíblico, que é o próprio Senhor Jesus, né? Então, ele é o modelo de caráter que nós devemos seguir. E cada pessoa, né? Esse princípio fala que cada pessoa é responsável pela sua própria conduta, né? Tá vendo que todos os princípios se interligam, né? A própria pessoa, ela é responsável pelo seu
aprendizado, ela é responsável por sua conduta e ela é responsável pela produtividade, né? Tudo isso é fruto do caráter cristão, né? Então, por que a educação por princípios é uma forma de ensinar e de aprender, né? Porque cada um é responsável pelo seu aprendizado, né? Internamente. E isso é trabalhado à medida que a gente trabalha com o caráter. O princípio do semear e colher. Semear e colher é a fé interna que nós temos na palavra de Deus. Bom, se nós cremos na palavra de Deus, nós podemos crer também nas consequências, né? Essa fé que nós temos é o que nos leva a obedecer ao Senhor, porque nós cremos que a palavra de Deus, ela é a verdade, nós cremos também nas consequências dela. E isso nos leva a obedecer a Deus. É isso que nos leva a obedecer a Deus. É essa fé que nós temos, né? Porque Deus ensina que o homem, ele vai colher aquilo que ele plantar, né? Essa é até uma lei da física. Para cada ação há uma reação. O Senhor nos ensina isso. Tudo aquilo que nós plantarmos será aquilo que nós colheremos, né? Então, o semear e colher fala a respeito da fé interna que nós temos na palavra de Deus. Amém? O princípio da honra. O que é honra? Honrar é demonstrar respeito e atitudes de enobrecer o outro, né? Ou seja, dar valor, reconhecer a importância do outro. E quando nós recebemos as outras pessoas, quando nós recebemos as crianças, né, nós não devemos honrar somente às autoridades, não, nós devemos honrar a todos. Por quê? É como se estivéssemos recebendo o próprio Senhor, né? Então devemos escolher essa atitude, né, de honrar os outros. E sabe o que o Senhor nos garante uma recompensa, né? Há uma promessa, né, por honrar os outros, por escolher considerar os outros superiores, né? Então nós teremos do Senhor uma recompensa, né? Se nós escolhermos honrar com as nossas atitudes, se fizermos do coração, né? De coração, não apenas externamente, mas de uma atitude interna, né? Que a gente escolhe. E o último princípio que eu quero falar é o princípio da liderança. Esse princípio da liderança, ele foi dado por Deus também, e é um princípio que Deus já predeterminou e colocou dentro de cada ser, né? Não é uma escolha pessoal, né? Não é uma escolha que a pessoa faz, mas é algo que o próprio Deus colocou. Mas esse princípio da liderança, ele deve ser usado para cumprir um propósito maior, né? Para cumprir o propósito do Senhor em benefício dos outros. Né? Liderar é servir. Servir é influenciar para o bem de todos, né? Não apenas para benefício próprio, né? O líder não é aquele que vive, né? Que faz as coisas buscando o benefício próprio, mas buscando o benefício dos outros, servindo, né? Como Jesus demonstrou, né? Deixou o exemplo, né? De servir, de lavar os pés dos seus discípulos, porque ele queria ali demonstrar, né? Que ele estava ali para beneficiar os outros e não a ele mesmo. Amém? Então, esses são os 9 princípios, né? Que nós escolhemos para trabalhar na escola da vida, né? Então, todos eles são princípios, assim como a palavra de Deus, né? São imutáveis, né? Eles não mudam, eles são permanentes, né? Eles serão aplicados de maneiras diferentes, mas ele tem a mesma base, ele tem o mesmo fundamento, a mesma verdade, né? E isso não vai mudar. Amém? Então, relembrando aqui, o princípio da individualidade, o princípio da aliança, o princípio da mordomia, a soberania, autogoverno, caráter, semear e colher, que em alguns lugares pode se falar também semeadura e colheita, honra e liderança.
Amém? E eu quero deixar aqui alguns exemplos, né? Alguns exemplos práticos de como a gente coloca cada um desses princípios. Lembra que a gente falou que a educação por princípios coloca os princípios bíblicos dentro do coração de cada matéria, né? Então eu quero dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro para você na prática como que isso acontece. Por exemplo, na nossa disciplina de educação física, você pensa assim, nossa, mas como que eu vou trabalhar um princípio bíblico na educação física? Então, eu quero dar um exemplo do primeiro princípio que eu falei, que é o da individualidade. Como que ele pode ser aplicado? Ele pode ser aplicado numa aula em que, por exemplo, a professora vai fazer uma atividade, uma brincadeira, aquela brincadeira do gato Mia. Você conhece? Coloca uma criança vendada e aí ela tem que reconhecer os colegas pela voz, né? Somente pela voz. E onde que entra aí a individualidade? Cada um tem uma voz, não é assim? Um tem uma voz parecida com a outra, às vezes o timbre é parecido, às vezes o volume é parecido, mas igual. Acho que nem irmão gêmeo não tem voz igual, né? É bem parecido, é bem diferente, né? Então, a individualidade está sendo expressa ali, de uma maneira simples, na voz de cada um, né? E entra aí também uma infinidade de outras brincadeiras também que o professor pode usar na aula de educação física para trabalhar o princípio da individualidade, né? E olha como Deus é maravilhoso, como Deus colocou infinitas características que Ele possui, Ele colocou um pouquinho dentro de cada um, dentro de cada criança. Um outro princípio do autogoverno. Acho que o do autogoverno ele pode ser, na verdade, aplicado em quase tudo, né? Em toda atividade que a gente faz, né? Desde a fila, da oração, né? Na educação física, então, melhor ainda. Eu coloquei aqui um exemplo, a atividade, o jogo de vôlei, né? Todos os jogos, todas as brincadeiras também exigem um autogoverno, né? Então, no vôlei, você aprende ali, né, a maneira certa de bater na bola, a quantidade de força certa, né? A manter-se ali dentro dos limites da quadra. Então, o autogoverno é bem trabalhado nessa atividade de vôlei, né, nesse esporte. Agora, numa outra disciplina, na culinária, por exemplo, né? Na culinária também existe uma infinidade, né, de atividades em que a gente pode aplicar um princípio. A começar da mordomia, né? Um bom mordomo é aquele que cuida. Então, por exemplo, já na primeira aula em que você for apresentar a cozinha do projeto, né? Aqui a gente faz com a nossa chefe, né, de cozinha, a gente faz uma primeira aula mostrando para a criança como que funciona, né, a cozinha, né? Porque elas ficam sempre ali ansiosas, esperando o café, né, esperando o almoço, e elas conhecem, elas sabem, e elas mesmo usam, porque elas vão utilizar a cozinha para aprender as receitas, né, para aprender práticas do dia a dia. Mas, mais do que isso, também elas aprendem a respeito do valor nutritivo dos alimentos, né, de uma alimentação saudável, né? Então, o princípio da mordomia pode ser aplicado nessa aula de conhecendo a cozinha do projeto, né? Precisa de ter um cuidado com o fogo, precisa de ter um cuidado com as facas, né, com todos os utensílios que são utilizados. E outro princípio aplicado também pode ser o da soberania, né? Ao se falar do valor nutritivo dos alimentos, né? Por quê? Porque o Senhor, em sua soberania, Ele criou, né? Lá em Gênesis fala que Ele criou espécies diversas, né? De plantas, né? De vegetais para que o homem se alimentasse, né? Então Deus preparou, né, todo um cardápio antes mesmo de criar o homem, né? Deus já tinha deixado um cardápio preparado para ele se alimentar de maneira nutritiva. Na aula de artes, por exemplo, nós sempre fazemos as atividades de lembrancinhas de Dia das Mães, de Dia dos Pais, e é uma boa oportunidade para a gente trabalhar o caráter cristão, né? Então, um exemplo que eu trouxe do Dia dos Pais, né? Nós fizemos uma vez uma atividade de fazer uma lixeirinha de carro, de decorar. Então ali essa é uma boa oportunidade para trabalhar o caráter cristão, né? Para mostrar, né, como que a figura do pai, né, ela reflete a figura de Deus, né, na vida da criança, né? Porque ele é uma autoridade, né, sobre a vida da criança, é a autoridade representativa de Deus na vida daquela criança, né, na vida daquela família. E outra que a gente pode usar,
princípio, o princípio da aliança. Que quando nós nos lembramos, por exemplo, da aliança que o Senhor fez conosco, então nós podemos, por exemplo, fazer uma atividade a gente sempre faz, né? Em algum momento a gente faz uma atividade de pergaminho, porque a gente estuda a história da Bíblia, né? A gente valoriza muito a Bíblia. Então, em algum momento a gente sempre usa ali, né? A professora de artes ensina a fazer um papel envelhecido ou usa um papel pardo, né? Para quê? Para a criança escrever um versículo, escrever um provérbio, escrever um salmo, né? Para quê? Para que a gente lembre, aplique, né, esse princípio da aliança, né, da aliança que o Senhor tem conosco, né, através da sua palavra. Amém? E por último, um exemplo que eu quero deixar de empreendedorismo, né? Nós trabalhamos, por exemplo, a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa jurídica é o que? A empresa, né? Nós ensinamos, a professora ensina a estrutura de uma empresa, o que uma empresa precisa de ter, né? Por quê? E aqui nós podemos aplicar o princípio da honra, né? Que a Bíblia diz que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens, né? Então, cuidando bem da empresa também, né? Colocando a empresa também diante do Senhor, né? Aqui aproveitamos para falar para as crianças a respeito de dízimo, a respeito de oferta, né? Porque tudo está na palavra de Deus, está relacionado com esse princípio da honra, de honrar ao Senhor. E por último, um exemplo de semear e colher, quando a professora ensina sobre economia, por exemplo, né? Quando ela vai ensinar, nós já fizemos uma atividade prática de dar um cofrinho para a criança, para ela juntar um dinheirinho, né? Então, se ela junta pouquinho, ela vai colher pouquinho, mas se ela junta, né? Se ela semeia um valor maior, né? E assim, tanto na poupança quanto na oferta também, né? A gente aplica esse princípio do semear e colher. Amém, queridos? Então, essa foi a parte, né, que eu queria ministrar a respeito dos princípios bíblicos, né? Espero que você tenha entendido, né, com esses exemplos, como que a gente pode aplicar, né? E como que é fácil, né? À medida que você começa a trabalhar com a educação por princípios, como é fácil a gente identificar, né, os princípios dentro de tudo aquilo que nos rodeia, né, de todas as matérias e todos os temas, né, que nós trabalhamos no projeto Escola da Vida. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Então, dando continuidade, né, ao nosso treinamento, falamos a respeito da visão cristã da criança e agora a respeito dos princípios bíblicos tão importantes que é a base do nosso projeto, de todo o ensinamento que é inserido em todas as matérias. E agora nós vamos passar para um tempo um pouquinho mais prático, que nós vamos falar um pouco mais a respeito da estrutura do projeto Escola da Vida. Eu gostaria de começar falando a respeito do regimento interno, a função de cada equipe, as pessoas que compõem cada equipe dentro do projeto Escola da Vida. Nós temos um organograma do projeto e nós temos a nossa diretora geral, depois temos as coordenadoras, que eu vou explicar a função de cada uma, onde o papel e onde cada uma entra. Temos então a diretora geral, a coordenação, as coordenadoras administrativas, juntamente com a tesouraria e secretaria, e também coordenadora na parte das professoras, né, tutoras especializadas. Temos também a coordenação operacional, que inclui a cozinha, limpeza, e temos debaixo das coordenadoras as professoras tutoras e professoras especializadas. Mas, passando, nós vamos explicar a função de cada uma. Primeiro, a função da diretora geral. A diretora geral, ela vai entrar como para dar uma direção e uma palavra a todo projeto. A diretora geral, direção geral, né, que nós podemos chamar também,
Ela faz escala de reuniões, cronograma de atividades a serem desenvolvidas durante todo o ano. Também convoca toda a equipe de coordenação, voluntário, a jejum e oração, sempre que necessário. Então, em todo o tempo do funcionamento, da estrutura do projeto, a diretora-geral ela está interligada a todos os outros setores. Então, todos os setores dão um feedback, dão um retorno à diretora-geral e assim ela vai tomando as decisões e colocando aquilo que precisa ser feito. Define funções de cada coordenador e também de sua equipe. Faz checklist com o coordenador de cada área para saber se cada um está ciente das suas responsabilidades. Repassa a cada coordenador as orientações básicas, seguindo o manual da família e da equipe. Então, o diretor-geral, direção geral, ela vai dar o tom do projeto, vai dar as direções que devem ser seguidas durante todo o ano através de cada equipe. A coordenação administrativa tem a função de arquivar documentos que competem à legalização e contratação de produtos e serviços dentro do projeto, faz orçamentos juntamente com o coordenador operacional, que seria da cozinha e limpeza, de produtos que precisam ser comprados, supervisiona a eficiência das atividades desenvolvidas pela equipe da cozinha e limpeza, entra em contato com todos os coordenadores da equipe para material que precisa ser comprado, material que precisa ser confeccionado. Então, a coordenação administrativa, juntamente com a tesouraria, acompanha principalmente a parte de compra de material de alimentação, material de limpeza e também material para salas, para as professoras. Então, esse é um ponto muito importante da coordenação administrativa e também é o ponto de contato com colaboradores externos, é o ponto de contato com as pessoas que querem, têm desejo de colaborar com o projeto. Então, a coordenadora administrativa faz esse contato e também é responsável por toda a documentação que envolve o projeto. Temos também a secretaria e tesouraria. Aqui nós trabalhamos juntamente, né? As duas funções de secretária e tesoureiro. Então, executa uma das funções, né? Executar matrículas das crianças. Então, na secretaria, as pessoas podem trazer as matrículas, fazer sua matrícula aqui. Organizar a lista de chamada para os professores. Passa diariamente a coordenadora da unidade a frequência das crianças. Caso alguma criança não participou das aulas, ela repassa informações a respeito dessa criança para a coordenadora, providencia todo o material de xerox, de cópias que precisam ser usadas pelas professoras durante as aulas. E também na parte financeira, ela desenvolve e alimenta as planilhas de acordo com a movimentação financeira do projeto. Recebe os recursos que chegam no projeto e presta contas diárias para a coordenação administrativa. Então, o administrativo e a secretaria e tesouraria, eles trabalham sempre juntos, em contato o tempo todo dentro do projeto. Outra parte importantíssima dentro do projeto é a equipe da cozinha. É uma equipe muito amada pelas crianças que amam o café da manhã e o almoço que nós servimos aqui. As crianças são apaixonadas pelas tias da cozinha e a equipe da cozinha ela é responsável por providenciar o cardápio para que ele seja cumprido. A nossa chefe de cozinha, que é a coordenadora, né, da cozinha, ela faz todo um cardápio mensal e ela faz com que esse cardápio seja seguido durante o mês. Ela repassa necessidades de compras, reparos na cozinha, zela pela higiene, pela organização também da cozinha,
checa a quantidade de alimentos, verifica materiais que precisam ser comprados e a organização geral e cumprimento das regras dentro da cozinha. Então, a coordenação da cozinha faz isso. Então, ela vai cuidar de todo o processo ali da preparação dos alimentos, suprimentos e tudo que é necessário. Temos também as coordenadoras, juntamente com as professoras, que nós chamamos de coordenadoras da unidade, né? Então, as coordenadoras da unidade, elas vão estar juntamente com as professoras tutoras e as professoras especializadas. Então, juntamente com as professoras, elas vão criar visual, elas vão criar as aulas, elas vão montar os planos de aula juntas para que possam ser dadas durante o ano, ou o semestre, ou o ano. Estão sempre em contato com a coordenação administrativa para itens de compras, para salas de material, para os alunos. Participam das reuniões com a direção geral para a execução dos programas que nós realizamos dentro do projeto Escola da Vida. São responsáveis pelo cumprimento de todos os planos de aula e também de todo o calendário escolar que é pré-determinado no começo do ano, juntamente com os professores. São apoio direto, né, das professoras tutoras especializadas e são responsáveis por quadro de horário, cronogramas de atividade a serem desenvolvidos durante o mês e a semana. E temos também a coordenadora de disciplina, que ela nos ajuda a cuidar da saída e entrada das crianças, quando elas chegam no projeto pela manhã, quando elas saem também, ficando atenta, né, aos pais, as pessoas que têm autorização para pegar as crianças. Elas nos ajudam com os horários de refeição, horários entre as aulas. Então é a pessoa responsável para tocar o sinal, né? Ela faz todo esse cuidado, né, dos horários. Cuida dos alunos durante a saída das salas para a troca de matérias. Às vezes eles saem de uma sala e vão para outra. Então, a coordenadora de disciplina, ela fica responsável por essa parte externa. Entrega de bilhetes, organização para entrada e saída de fornecedores, que também vem ao projeto. Então, essa é a função da coordenadora de disciplina. Mas eu gostaria de ter um tempinho a mais para explicar a função da professora tutora, da professora especializada e também das professoras auxiliares, que são aquelas que estão em contato direto com as crianças e os adolescentes. Então, a função da professora tutora, ela é a professora regente da sala. Então, uma das funções é orar, é buscar em Deus aquilo que o Senhor tem para aquela turminha que ela vai estar cuidando naquele ano. Então, a professora tutora, ela ora, ela busca no Senhor um nome para aquela turma, ela cria um painel da sala com o nome da salinha. Por exemplo, nós temos vasos de honra, cordeirinhos de Jesus. Então, cada professora busca uma palavra no Senhor para a sua turma. Então, a primeira função, orar e buscar em Deus este nome. Outra coisa, a professora tutora, ela estabelece, juntamente com os alunos, a constituição da sala. No primeiro dia de aula é passada uma constituição, você vai ver depois melhor, nós vamos aprofundar um pouco mais nesse tema, mas ela passa para os alunos como vai ser dadas as aulas. Ela vai explicar ali naquele momento, no primeiro momento da aula. Ela é responsável pela cobertura espiritual de cada criança da sua turma. Então, ela acompanha individualmente cada aluno em oração, em apoio. Algo muito importante também que marca a vida das crianças
é que no primeiro dia de aula, a professora ela entrega os crachás com o nome de cada aluno da sua sala e o significado de cada nome. Isso também nos traz a individualidade, isso já buscando e já ministrando, baseado nos princípios da palavra de Deus. Então a professora ela ora, a turminha, Deus dá um nome para aquela turminha, ela vai buscar o significado de cada nome dos alunos, ela acompanha espiritualmente a cobertura espiritual de cada criança, ela também acompanha os seus alunos em todo o tempo no projeto. Ela está dentro da sala com as crianças, quando elas saem para educação física, a professora está ali auxiliando. Quando elas vão se alimentar no café da manhã e no almoço, a professora está ali estreitando em todo o tempo seu relacionamento, cuidando daquela criança, zelando pela vida daquela criança. A professora tutora também, ela é responsável, como nós falamos, por estabelecer a constituição dentro da sala e também ministrar os componentes do currículo AMO, que nós vamos também explicar e aprofundar um pouco mais em outro momento. Então, a função da professora tutora é de extrema importância na vida da criança dentro do projeto Escola da Vida, porque ela vai, essa professora é o primeiro contato ali da criança dentro do projeto. Então ela vai orar, ela vai guardar essa criança em oração, amém? E também temos as professoras auxiliares, que permanecem juntamente com a professora tutora em todo o período das aulas do projeto. Então, a função da professora auxiliar, ela auxilia o professor tutor nas atividades de sala, ela acompanha a turma nas aulas especializadas, então ela está ali, ela auxilia a professora tutora na confecção dos materiais dentro da sala. Ela juntamente com a professora tutora, também responsável pela oração, ela também é responsável por guardar cada criança dentro da sua sala e ela acompanha em todo o tempo os alunos nas aulas especializadas. Eles saem da sala, vão para uma aula de inglês ou a aula de artes, a professora auxiliar, ela está ali também juntamente com os alunos. E nos momentos em que a professora tutora necessita auxiliar, ela pode acompanhar os alunos ao banheiro para beber água, se tiver alguma situação, a professora auxiliar ela está ali para apoiar a professora tutora dentro da sala. Também temos as professoras das disciplinas especializadas. Essas professoras são responsáveis pelas aulas de literatura, artes, educação física, inglês, culinária, higiene e saúde, que são as aulas que nós temos aqui no projeto, empreendedorismo, e todas as aulas das professoras especializadas são baseadas nos princípios bíblicos, como a Juliana já explicou, dentro da educação física, dentro da culinária, artes, inglês, todas baseadas e relacionadas aos princípios bíblicos. E a professora especializada, a função é elaborar planos de aula associado aos princípios bíblicos. Ela faz valer a Constituição dentro da sala de aula, faz relatórios diários e passa para a coordenadora das disciplinas especializadas, ajuda e acompanha a escola na organização dos eventos e é responsável pelos alunos, disciplina e ordem durante a sua aula. Então, essas são as principais funções dentro do projeto Escola da Vida, mas você vai colocar isso de acordo com a sua realidade, na sua igreja, na sua cidade, mas essas são basicamente as funções que nós exercemos aqui hoje. Esse material, eu fiz um pequeno resumo, de cada das funções e de cada parte das funções, mas você pode depois receber este material completo para que você leia em casa.
Amém? Agora eu gostaria de chamar a pastora Helena, que também vai estar ministrando a vocês. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Como a pastora Patrícia falou, meu nome é Helena, eu sou coordenadora aqui do projeto e eu gostaria de estar falando um pouquinho com vocês sobre as normas internas aqui do projeto Escola da Vida, né? Tanto na questão disciplinar quanto na questão moral com as crianças. Essas normas nós sempre passamos na nossa primeira reunião de pais, nós passamos para os pais, para que os pais tenham ciência o que nós esperamos dos nossos alunos aqui no projeto. E isso envolve também a família precisa estar envolvida nisso, né? Porque o lema nosso é criando oportunidade, mudando destinos. Para nós fazermos isso, nós precisamos imprimir uma mentalidade diferente nas nossas crianças. Hoje em dia os padrões morais, né, educação está tudo tão deteriorado, tão perdido, tão fora de uso, né? Quando você se mostra educado, às vezes as pessoas falam assim como se fosse um absurdo. Nós, como Projeto Escola da Vida, nós não queremos isso, nós queremos valorizar a educação, valorizar a gentileza, valorizar os princípios bíblicos, aquilo que a Juliana já falou aqui com vocês, é a base da Escola da Vida. Amém? Então, a nossa missão como projeto é o quê? Nós somos um projeto social, vocês já viram, né? Já foi falado aqui muito. Nós temos a Associação Comunidade de Vida que guarda, o projeto Escola da Vida está inserido nessa associação. E a nossa missão é cooperar com famílias no processo da educação integral da criança. Hoje a criança tem sido educada de forma muito parcial, não é pouco, é muito. Porque a questão emocional, a questão da inteligência emocional tem sido totalmente negligenciada hoje em dia. Nenhuma criança tem sido educada emocionalmente. A criança faz o que quer. A criança de 4 anos vai numa loja, meu filho, escolhe o que você quiser. Não escolhe o que você quiser. 4 anos ainda precisa ser direcionada. A criança precisa ser direcionada. Você precisa mostrar o que você espera dela, mostrar o que você quer dela. E nós, como projeto, nós estamos aqui para isso. Trabalhar conjuntamente com os pais e responsáveis, no intuito de estabelecer uma aliança de princípios e propósitos cristãos, porque infelizmente hoje em dia até no meio da igreja tem se perdido princípios, tem se perdido valores, tem se perdido uma forma boa de se falar, dói no ouvido. Eu tenho um filho adolescente de 14 anos que eu fico corrigindo o tempo inteiro, porque, gente, fala 10 palavras, 9 são gírias. Eu falei, meu filho, não existe isso, pelo amor de Deus. Vamos parar. Eu falo assim, eu vou começar a corrigir. Toda vez que falar 3, 4 gírias seguidas, eu vou dar um tapão. Para ver se acorda. Porque não é possível, não é possível. Nós, como pais, nós não podemos aceitar que os nossos filhos falem de qualquer forma. Amém? Se você quer um padrão elevado, você precisa valorizar. E às vezes parece bobo, parece exagero, mas não é exagero. Não é. Eu não quero um filho que fale de qualquer jeito. Eu quero um filho que possa entrar tanto num assentamento, como ele vai para ministrar na vida das crianças do assentamento, e fale bem, mas também quero que ele entre numa reunião, entre num local com um nível mais elevado e saiba falar e não passe vergonha. Amém? É isso que nós temos que desejar para os nossos filhos. É isso que nós desejamos para os nossos alunos, que eles tenham uma mentalidade diferente. Então, quando nós chegamos, nós passamos isso para as nossas crianças. O que nós esperamos deles dentro do projeto? Né? Isso vocês vão ver mais para frente, nós chamamos isso de disciplina preventiva. É prevenir, não esperar acontecer para corrigir. Ok? Então, nossa visão consiste em resgatar valores de ética e do caráter, promover o desenvolvimento de elevados padrões morais, visando oferecer uma educação transformadora, que desafia as famílias, os alunos, os educadores, né, para que eles tragam práticas que venham trazer uma solução para essa sociedade que está tão perdida, muito sem noção, gente, como que pode? E nós queremos isso. E isso é o principal. Você precisa passar isso para os seus pais. Quando você entrar, quando você começar com o projeto,
você precisa ter bem isso na sua mente. Esse é o nosso principal objetivo. Transformação, criar uma oportunidade para que as crianças possam sair de uma realidade tão difícil, tão caótica que nós vemos hoje, ok? Então, passando para algumas coisas mais práticas, nós aqui, Projeto Escola da Vida em Uberlândia, nós temos aulas terças e quintas-feiras, entramos às 7h30, saímos às 11h30, né? Nós começamos com um devocional, no salão, todo mundo reunido, devocional 45 minutos em média, tomamos café, todo mundo vai para as salas, tem suas aulas até 11 horas nós saímos, todo mundo almoça e aí os pais vêm buscar cada um dentro da sua realidade. Mas desde que começou a pandemia, o que nós temos feito? Aulas online. O ano passado nós gravamos aulas somente... Semestre passado nós gravamos aulas somente na quinta-feira, mas para a gente perceber o que nós precisamos terminar o currículo. Então, a partir desse semestre agora nós vamos gravar aulas terças e quintas-feiras, né? E temos a aula do Google Meet somente na quinta-feira. Assim que termina a nossa live do Instagram da Escola da Vida, as professoras entram no Google Meet para ter o vínculo, ter o relacionamento, porque nós não podemos mudar uma realidade de uma criança se não houver um vínculo, se não houver um toque. E quando você for escolher seus professores, igual a pastora Patrícia falou, escolha professores que tenham um coração voltado para essas crianças. É o fundamental. Quando a professora tem um coração, ela pega a visão, ela entende isso e no instante ela consegue cativar as crianças. Isso faz toda a diferença, de ter um referencial de alguém que realmente se importa com elas. As crianças amam a Escola da Vida. Os nossos meninos aqui da igreja, a gente pergunta, e aí, vocês estão querendo voltar para a escola? Para a Escola da Vida a gente quer. A outra escola nem tanto, mas a Escola da Vida eles querem voltar, eles gostam, eles amam, porque eles se sentem amados. E isso é o principal. Amém? Então, nós fazemos esse Google Meet nesse tempo de pandemia, né? Com as crianças. Nós agora também implantamos um sistema para acompanhar a participação dos nossos alunos, tanto no Meet quanto nas nossas lives, porque é uma das regras, quando voltar ao presencial, se você já puder ter o presencial, é uma das nossas normas aqui, é a questão da presença para permanecer no projeto. Criança que falta 3 vezes e não justifica essa falta, automaticamente a gente envia uma mensagem e ela é desligada do projeto. Porque se ela não vem, se ela não está recebendo, se ela não está tendo uma continuidade da administração, como que nós vamos mudar essa criança? Não tem como. Então isso é inegociável. A criança precisa ter uma frequência. E se ela for faltar, o pai precisa ter esse compromisso com você de te avisar, de comunicar por que a criança está faltando. Por isso nós passamos isso para os pais, para que eles tenham ciência e saibam como que nós trabalhamos. E não fique aí pensando que é de qualquer jeito, igual muitas vezes é na escola, né? Que o menino falta e ninguém nem sabe por quê. Né? Nós também temos uniforme, se você tiver condições, é o ideal, procure parceiros, empresas que possam apoiar você, façam um uniforme para identificar suas crianças. Aqui nós não admitimos que as crianças venham sem uniforme, principalmente porque o uniforme é dado, nós não vendemos, graças a Deus, Deus nos dá graça, todos os anos nós conseguimos patrocinadores que financiam o nosso uniforme, nós podemos dar um uniforme para cada uma das crianças, e nós deixamos bem claro que o uniforme é camiseta e short, bermuda, não é shortinho. Quando as meninas vêm de shortinho, pontue, isso não está dentro do nosso padrão. Se nós queremos impor um padrão elevado, então estipule para as crianças. É bermuda, não é shortinho, não é saia. Menino não vem para o projeto Escola da Vida de saia, porque tem aula de educação física, tem uma aula que senta no chão, como que vai sentar no chão de saia? Aí fica aquele negócio, e acaba se expondo. Então, já deixe bem claro, é isso. Lógico, quando fica frio vem de calça, ok, vem de calça, certo? E também não é, tem aluno, quando a gente vai passar o uniforme, aí tem umas menininhas, né, as pré-adolescentes, juvenis, já falam assim, eu não gosto de blusa grande, pode ser uma blusa pequena? Não pode ser blusa pequena, é a blusa do seu tamanho,
tem que aprender. Se em casa a mãe deixa vestir como quiser, no nosso projeto não é assim, nós passamos um padrão, certo, queridos? Então, quando nós temos a reunião com os pais, nós costumamos fazer 2 aqui. Uma no início do ano para passar a visão do projeto, a visão da criança, falar sobre os princípios, falar sobre as nossas normas, e fazemos outra para voltar no segundo semestre com os pais. E aí fazemos reuniões do Dia das Mães, do Dia dos Pais, nós também fazemos eventos aqui. Nós trabalhamos assim para que tenha um envolvimento com a família tenha um envolvimento conosco, e fazemos a festa de encerramento, né? Festa, mais uma celebração de encerramento, sempre com os temas que nós trabalhamos, fazemos as apresentações com as crianças, e é algo que é muito bom, os pais gostam, ficam muito animados, as crianças ficam felizes de ver, né? Mas sempre essas reuniões são avisadas com antecedência. Geralmente nós fazemos o nosso calendário, já passamos esse calendário para os pais com as datas, né? Dia dos Pais, reuniões, dia que nós começamos, dias que nós encerramos as aulas. Faça o seu calendário, isso demonstra organização, demonstra que você é um projeto sério, que você não está fazendo as coisas simplesmente por fazer, que você é organizado, né? Então, é indispensável que os pais participem pelo menos da primeira reunião e da segunda reunião. Dia dos Pais, Dia das Mães, né, é mais negociável, mas essa primeira reunião do ano é indispensável que cada pai participe. Aquele que não pode no dia que foi estipulado, o que nós fazemos com esses pais? Vem depois, então, uma hora que pode, você como responsável, você vai se dispor a falar, a passar essa reunião com eles num horário alternativo, porque nós não entregamos aqui uniforme para aluno de pai que não veio na reunião. É uma forma de obrigar o pai a vir aqui e conhecer o nosso projeto, saber o que nós fazemos aqui, ok? Não é bagunçado, não abra mão das regras, querido, porque nós não podemos negociar. Se a gente começar a negociar, aí o pai acha que vai poder fazer de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, precisa ser dentro daquilo que você quer que seja. Então não negocie os princípios, não negocie as normas. Assim como, né, aluno faltou 3 vezes e não justificou esse ligado do projeto, se o pai não comparecer a nenhuma das reuniões, nem a do primeiro semestre, não justificou, nem na do segundo semestre não justificou, nós não aceitamos esse menino de volta no segundo semestre. Por quê? Porque como que a gente vai poder alcançar o nosso objetivo, que é mudar um destino, se o pai não tem a mínima noção do que a gente está tentando fazer com essa criança aqui? Então, não negocie as normas, não negocie as regras, seja bem diligente nisso. Amém? Então, de uma forma geral, quais são as condutas que nós esperamos dos nossos alunos? A sociedade hoje em dia está cada vez mais perdida, mais difícil, né? Então o que nós visamos? Ocupar o nosso pensamento com o que é verdadeiro, com o que é justo, com o que é íntegro, com o que é virtuoso. Então, para isso, nas dependências da escola da vida, né, qualquer atividade que for relacionada, mesmo quando nós fazemos um passeio com as crianças, nós vamos numa excursão, o código de conduta nosso, que nós passamos para as crianças, no primeiro ou no segundo dia de aula nós já passamos. Então, na primeira semana de aula, nós já passamos o que nós esperamos dos alunos da escola da vida. Não é isso aqui que a gente passa para os alunos, isso aqui a gente passa para os pais. Nós temos um resumo que depois nós vamos passar para vocês também, do que a gente espera do aluno. Disciplina preventiva. Você vai falar para o aluno o que você espera dele. Não vai esperar ele fazer algo errado para você falar assim, não, mas não é assim. Nós avisamos, nós ensinamos antes para que nós possamos falar assim, olha, nós falamos, nós combinamos, não é assim que nós fazemos. Então, isso fica guardado na cabeça. Nós tivemos um aluno aqui que foi assim, uma figura. O Ian, quando ele chegou, ele não tinha noção de ética nenhuma. Todo mundo que está no projeto de Escola da Vida uns 3 anos atrás vai lembrar do Ian, como que ele chegou aqui muito sem noção nenhuma, e assim, uma criança muito arredia. Você tem uma noção, ele mordia as professoras que tentavam abordar ele de uma forma mais enérgica.
Então eu falei assim, bom, eu preciso fazer algo para que o Ian me respeite, mas eu não posso deixar de jeito nenhum que ele me morda, porque se ele me morder, eu já perdi a minha autoridade com ele. Então a estratégia era você chegava, conversava, sentava longe, sentando mais perto, até que conseguia pegar, segurar ele, porque tinha vezes que você precisava contê-lo, mas não podia contê-lo de qualquer forma, porque senão ele ia te morder. Mordeu umas 3 professoras, infelizmente. Então, mas ele percebeu a nossa sinceridade, ele percebeu o amor que a gente tinha por ele. E ele foi mudando, ele detestava ficar no devocional. Gente, eu não podia ver a porta aberta do salão que ele, dava no pé. Aí eu ficava, no dia que eu não estava no devocional, eu ficava do lado de fora, porque eu já sabia que ele ia fugir. Aí quando ele me via, ele murchava assim, o outro. Mas percebe por quê? Porque nós nunca negociamos as nossas normas, nunca negociamos o nosso padrão. Ensinamos para ele que se ele foi maltratado, assim, não era nem questão de ter sido maltratado em casa tanto assim, mas ele se tornou, acho que, uma forma dele se proteger, né, de algumas realidades da casa dele. Então ele era muito arredio, mas hoje em dia, hoje em dia não, né? Até nós pararmos com nossas atividades presenciais, era outro menino, outra realidade, educado, gentil, já não fugia mais das nossas aulas, mas foi algo que nós tivemos que perseverar, queridos. Foi 6 meses perseverando, falando, insistindo, indo de novo e tudo, para que a gente possa alcançar essa conduta que a gente deseja, para que a gente possa alcançar essa transformação, essa mudança na vida dos nossos alunos que nós desejamos. Então, o que nós esperamos que os nossos alunos façam dentro do projeto? Abster-se de qualquer tipo de contato físico. Não é permitido namoros dentro do projeto Escola da Vida, ficar ou qualquer coisa desse estilo. Então, você precisa sempre estar atento às suas turmas maiores, dos juvenis. Não deixe menina ficar sentadinha conversando com o menino, mas que chatura. Não é chatura, nós estamos guardando a vida deles. Não é hora deles namorar, não é um momento, não tem maturidade para isso ainda, queridos, não tem. Então, guarde a vida das suas crianças, é guardar a vida deles, não permita. Também, claro, né, não pode trazer bebida alcoólica, nenhum tipo de cigarro, nada, nenhum que seja viciante ou algo que seja prejudicial. Não pode trazer para dentro do projeto. Por isso mesmo, nós não temos professores que não sejam cristãos, para não ter esse tipo de problema de influência, certo? Evitar conversas vulgares, palavreados chulos, sarcasmo de toda e qualquer forma, porque isso é contra o que nós pensamos. Tudo que é bom, que é justo, que é verdadeiro, né, que é perfeito, é o que nós esperamos. Então nós não aceitamos isso. Essa cambada de gíria aí que o povo fica falando o tempo inteiro e fala. Monte. Não aceite. Ensine. Por isso, nós temos o nosso baú do tesouro, que vocês vão ver, para quem nunca teve contato ainda, quando nós passarmos sobre as aulas, nós tiramos uma palavra, que palavras são tesouros que vão formar pensamentos elevados, pensamentos diferentes. Se você só fala coisa pequena, só fala coisa baixa, não tem como você ter um pensamento elevado, não tem como você ter um pensamento diferente, né? Então nós não aceitamos palavrões de forma nenhuma. Tudo aquilo que você imaginar que tem mais ou menos uma relação com palavrão, não admita. Mas tá tão normal falar assim. Meu filho fala assim, mãe, mas é tão normal. Eu falei assim, mas no meu ouvido não é normal. Eu não aceito, não fala isso aqui em casa. Você vê eu falando? Você vê seu pai falando? Não. Então não aceito. Tudo aquilo que soa um pouquinho estranho no seu ouvido, seja sensível ao Espírito Santo, sente, converse com o seu aluno. Não aceite isso. Também não é permitido trazer nenhum tipo de arma, principalmente de brinquedo, porque hoje as crianças, o que elas mais têm? Arma de brinquedo, espada, revólver, pistolinha de água, pistolinha não sei daquela. Não aceito. Nós não permitimos que as crianças tragam brinquedos, na verdade, para o projeto. Porque eles não vieram aqui para brincar, eles vieram aqui para ser ministrados. Então nós não permitimos brinquedos. As crianças trazem os brinquedos, a gente pega, guarda e devolve no final. Isso é avisado quando a gente passa para eles o que a gente espera das crianças no projeto Escola da Vida. A gente fala isso para os pais também, mas principalmente no dia que nós abrimos, hoje é um dia especial, você pode trazer seu brinquedo. Nós já avisamos, não traga nenhum tipo de arma. Nós não aceitamos, não combina com o nosso projeto e não tem nada a ver.
também não permitimos que fiquem ouvindo músicas de baixo calão, músicas do mundo, no nosso projeto. Primeiro porque, assim, agora com a evolução dos celulares, né, já teve tempo que até o celular a gente teve que pedir para não trazer. Aí tem crianças que traz porque sai do projeto e vai direto para a escola, precisa falar com o pai. Então o que a gente fala? Entra na sala, entrega o celular para a professora guarda no armário, quando terminar a aula, pega o celular de volta. Justamente para ouvir, que fique ouvindo aqui no projeto, principalmente para prevenir, que fique ouvindo aqui dentro do projeto, músicas que não são de acordo com aquilo que a gente quer, que a gente espera das crianças, espera dos juvenis. Então a gente não permite músicas que não sejam dentro daquilo que a gente espera, né? Que tem um valor. Essas músicas aí que falam assim, como que canta um negócio desse? Né? Então, qualquer objeto indevido trazido para a escola pode ser um prejuízo, pode ser algo que vai tirar do seu foco. Então não permita coisas que vão tirar a criança daquilo que você espera dela, do que você quer. Né? Sem disciplina, não há ambiente ou condição interna para o aprendizado. Para que se haja um aprendizado, para que um aprendizado seja fixado, precisa ter disciplina, precisa ter ordem, precisa ter um momento. Por isso as nossas aulas são metódicas, tem uma forma, tem uma maneira de ministrar as nossas aulas. Não é uma aula que se faz de qualquer forma. Então, se dedique a aprender como que as nossas aulas são ministradas e faça isso com encargo, com empenho, para que você possa alcançar aquilo que você espera na vida das suas crianças, né? Porque nós privilegiamos o quê? A disciplina preventiva. Por isso nós sempre falamos com as crianças o que nós esperamos delas. E quando você precisar corrigir, a preventiva não resolveu. Nós precisamos corrigir agora uma criança. Como que nós vamos corrigir? A primeira coisa que você vai ressaltar as qualidades de Deus nela. Você vai falar assim, você é um menino tão amado, você é um menino tão precioso, você está aqui porque Deus tem um plano na sua vida. Você vai valorizar essa criança antes de chegar no ponto onde você precisa, seja por causa de briga, seja por causa de palavreado, seja por causa de desrespeito com o professor, seja qual for. Não chegue simplesmente bombardeando a criança porque você fez isso, porque você fez... Não. Nós precisamos primeiro valorizar a criança. Então, primeiro você vai falar aquilo que ela é de Deus. Que Deus a ama, que Deus a valoriza, que vocês valorizam a vida dela, que isso não combina com ela. Quando você fala que isso não combina com ela, elas se sentem constrangidas, porque elas nunca ouviram isso na vida. Tem menino que chega assim, parece que quer sumir quando você fala que isso não combina com eles. Então, Deus vai te guiar, amém, queridos? Em como você vai fazer isso, mas principalmente, busque, peça para Deus discernimento quando você for conversar com a criança. Fala, Senhor, discernimento, mostra o que está no coração desse aluno. Mostra, me dá o coração desse aluno. Porque foi o que nós conseguimos com o Ian. Eu falo do Ian porque eu acho que assim, desde que eu estou na Escola da Vida, foi a criança mais difícil que nós tivemos que lidar. Foi o Ian, que nos deu mais trabalho. Principalmente que ele entrou pequeno, ele entrou com 4 anos e já era uma criança muito, muito arredia, muito, assim, não gostava de toque, não gostava de contato e tudo. E muito bravo. Agora, e o pior, muito inteligente. Muitas pessoas subestimaram a inteligência do Ian. E aí ele ficava assim, olhando assim, com aquela cara, assim, virando os olhos, porque era pouco perto do que ele tinha de capacidade. Né? Então, eu acho que assim, a forma dele ser era um pouco por causa disso, porque ele era muito inteligente. Mas junto com o discernimento, quando você for conversar com uma criança, use da sua autoridade, seja firme. Não autoritária, não mandão, né? Seja o caso. Mas use a sua autoridade em Deus, seja firme, não gagueje. Se ele te perguntar algo que você não saiba responder nesse hora, fala assim, isso não é assunto dessa hora. Vamos concentrar no que a gente está falando agora. Depois eu respondo essa pergunta sua. Não perca a sua autoridade, seja firme. Amém? Porque muitas vezes é o que falta na vida deles, é uma autoridade. Alguém que se ponha como autoridade, que tenha padrões firmes. Por isso nós não podemos negociar os nossos padrões, porque se a gente negociar, eles vão falar assim, mas ontem deixou, hoje não deixa? Mas fulano pode fazer, por que eu não posso?
Eles já vêm logo com essa conversinha, né? Fulano faz, por que eu não posso fazer? Então, não abra mão, porque se você começar a abrir as sessões, vai ter que abrir para todo mundo. Criança hoje em dia está esperta demais da conta. Meu Deus, como estão espertos, né? Você olhou assim para o lado, eles já estão entendendo o que você está pensando. Então, tenha cuidado. Agora, o que nós consideramos que são falhas graves dentro do projeto da Escola da Vida? Que são passíveis de levar o aluno a fazer um registro. Nós temos o nosso livro de ocorrência, conforme a gravidade das questões que nós temos com as crianças, nós registramos ali a ocorrência e pedimos para eles assinarem. Quase todos os meninos nossos já escrevem, um ou outro que ainda não escreve, a gente comunica aos pais, para que os pais tenham ciência, né? Então, quando eles faltam respeito com a direção, com os professores, ou com qualquer tipo de funcionário, né? Então, isso é uma falta muito grave. Faltar com respeito não é admitido de jeito nenhum, causar danos à estrutura do prédio propositalmente ou inconsequentemente. Nós tivemos aqui muito tempo problema com a brita. Nosso pátio tem muita brita e aí ficava jogando brita e quebraram a janela. Mas a gente já tinha avisado, não joga brita, não mexe na brita. Aí quando transicionava de uma sala para outra, passava pela brita, aí vinha, corria, machucava, caía, empurrava. Então, qual foi o nosso combinado? Quando sair da sala, vai andar somente pelo corredor. Ou labuta que foi, ou custoso que foi para ensinar a andar pelo corredor e não ficar correndo pela brita. Mas você tem que insistir. Você colocou como norma, porque está sendo difícil, você vai abrir mão da norma? Não, você vai insistir. Né? Diz o ditado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, vai. Então, uma hora vai furar, vai fazer uma marca. Você faz uma marca na vida desses meninos. Nós já temos alunos que saíram daqui. Vocês podem entrar lá no nosso Instagram. Tem testemunhos de alunos que hoje já são jovens, formados em faculdade. Você vê que meninos prósperos, que meninos abençoados. Por quê? Porque nós primamos por aquilo que nós falamos e nós não negociamos. Não abrimos mão. Né? Então, todas as advertências são registradas, são passadas aos pais. Em caso de reincidência, e se houve algo muito, muito grave, né? E a criança também não mostrou nenhum progresso, né? Então isso nós chamamos os pais para conversar, ok? O último recurso seu, depois de 3 advertências da criança, você percebeu que ela não mudou em nada, não tem como. Aí você vai chamar os pais para ver o que você pode fazer com essa criança. Ok, queridos? Então, de forma geral, essas são as nossas normas, né, internas de conduta disciplinares e morais da Escola da Vida. Nós vamos passar esse material. Se você não conseguiu pegar tudo, não se preocupe, porque nós vamos passar esse material para vocês poderem acompanhar, certo? Espero ter acrescentado na vida de vocês. Nós estamos disponíveis para qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, vocês podem nos enviar pelo nosso Instagram, pelo e-mail, ok? Que nós estamos aqui para poder acrescentar na vida de vocês e esperamos ter acrescentado muito no dia de hoje. Amém, glória a Deus. O nosso desejo é que você tenha realmente sido muito abençoado, edificado neste treinamento do Projeto Escola da Vida. E quero deixar mais uma vez essa palavra, né? Que a sua descendência será poderosa sobre a terra. Amém. Será abençoada a geração dos justos. Amém. E nós cremos que através do Projeto Escola da Vida nós podemos criar oportunidades, mudar destinos. Através da palavra de Deus na boca dos pequeninos, nós cremos que uma nação, este mundo pode ser totalmente transformado. Amém? E gostaria de fazer uma oração com você para nós finalizarmos esse tempo. Amém? Amém. Senhor Deus, obrigada, Pai, por este tempo tão precioso que tivemos na Tua presença.
Senhor, nós sabemos que o projeto Escola da Vida nasceu no coração do Senhor e temos também o cumprimento desta promessa, que a Escola da Vida estaria em muitos lugares, em muitas nações, e nós estamos vendo agora essas sementes sendo espalhadas por todo canto, por muitos lugares, e nós cremos, Senhor, que essas sementes elas vão frutificar e vão dar frutos, e nós veremos colheitas e os nossos celeiros transbordando de crianças. Nós cremos, Senhor, que muitos serão agentes de transformação, serão agentes para levar as boas novas do Evangelho do Senhor. Nós cremos que cada um que está aqui conosco, ouvindo esta palavra, serão instrumentos na mão do Senhor para transformação, para ministrar a palavra do Senhor a cada criança, cada adolescente que o Senhor os enviar. Eu declaro, você já tem tudo o que você precisa. Gere agora esta semente no seu coração. Seja sensível à voz do Senhor. Vá de acordo com a direção e a vontade do Senhor para a sua vida. Nós cremos, Senhor, abençoamos cada um que está aqui conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria de deixar com vocês que nós estamos à disposição. Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem nos procurar através do Instagram, @Escola da Vida. E também temos os materiais, se vocês tiverem interesse, temos as apostilas com aulas, com os planos de aula. Temos também o manual de implantação do projeto Escola da Vida. Então você pode entrar em contato conosco que nós responderemos a você. Estamos à disposição de todos. Deus abençoe e até a próxima.